Cheguei! Pontuação, aula de número 3. Sim, não surta. Primeira aula falamos só de vírgula. Vírgula para lá, vírgula para cá. Na segunda aula nós falamos exclusivamente sobre vírgula ainda e também sobre os demais sinais de pontuação com ênfase no ponto e vírgula, que é um pouco do parente da vírgula. Agora nós vamos para os demais sinais de pontuação. O primeiro deles vai ser esse carinha aí, ó, os 2 pontos que eles introduzem um discurso direto. Bacana? O que é, Silvio? Esse tal de discurso direto ou citação. O discurso direto nada mais é do que a fala do personagem. Discurso direto é a fala do personagem. Assim disse Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas. Está aqui. Pô! Beleza? Aí eu tenho um discurso direto. Todas as vezes que você for colocar, inclusive, uma citação, é legal aspear. Mas nós falaremos das aspas mais à frente. Mas quero que você entenda que sempre que você trouxer ao seu texto a fala de alguém, você precisa pontuar com os 2 pontos. Eles são a marcação introdutória do discurso indireto. Beleza? Ó, antes de apostos. E esses apostos são apostos enumerativos ou enumeradores. Tudo ameaça as plantações. Vento, enchentes, geada. Só tem uma razão para a minha vida. Ter você. Olha aí, ó. Aí você começa a perceber uma parada interessante aqui. Sabe qual é? Né? Sabe qual é? Essas vírgulas aqui, ó. Aqui, essa vírgula que você vê aqui. Essa vírgula que você vê aqui. São vírgulas que estão aí por termos de mesma função sintática. E qual é a função sintática? Aposto enumerativo. Beleza? Ele diz aí o que é que ameaça as plantações. Ele falou para ele o que é que ameaça as plantações. Então, meu irmão, vai para cima! Só tem uma razão para a minha vida e a razão aí pela qual ele fala é ter você. Ter você. E aí? Bora? Separar também orações coordenadas assindéticas. Você lembra que lá em orações coordenadas assindéticas, nós falamos que as orações coordenadas elas podem ser separadas por vírgula, por travessão, por ponto e vírgula e por 2 pontos. Que é critério do escritor. Olha aí, ó. Ele já ministrou milhares de aulas. Deve ser um belo professor. Achei o verbo ministrar, achei o deve ser. Nesse caso, você tem aqui, ó. Ah, mas você colocou ponto e vírgula. É uma das opções possíveis, herege. Eu posso colocar até vírgula se eu quiser, mas eu posso também colocar 2 pontos. Aí, ó. 2 pontos. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Não tem problema nenhum. Ponto! Moleza. Fim de uma frase declarativa. Período simples ou até mesmo período composto. Lembrando que todas as vezes que eu falo que o período simples, ele é também conhecido como oração absoluta. Período composto, 2 ou mais orações. Olha aí. Deus ama a todos igualmente. Aqui nós temos um período simples. Que é também conhecido como oração absoluta. Olha o verbo amar. Plante com fé e colherá com amor. Plante com fé e colherá com amor. Aqui nós temos um período composto. E aí você começa a ver que em todos esses casos, ó, você tem ponto
Porque o período começa aqui no D de Deus e termina igualmente, no advérbio. Começa no P de plant e termina no amor. As gramáticas normativas auxiliam o curioso. Hoje há uma diversidade delas. Aí você para olhar e você vê, ó, que agora eu tenho 2 pontos. Então aqui, ó, eu tenho 2 períodos simples, ok? Eu tenho aqui um período simples e eu tenho aqui um período simples. 2 períodos simples. Né? Aqui eu vou fazer um outro ajuste. Eu não sou a favor de agressões verbais, mas xinguei meu vizinho. Às vezes, o ponto é colocado em situações onde poderia ter sido colocada a vírgula apenas com uma questão enfática, estilística. O melhor aqui, o mais habitual, tá? Quando eu falo melhor, tô falando do mais habitual, é colocar uma vírgula e esse mas com inicial minúscula. Mas xinguei meu vizinho. Beleza? Mas xinguei meu vizinho. Tanto é que você consegue perceber o que aqui, ó, o verbo ser e o xingar. Se você coloca vírgula mais, tá tudo bem. Só que quem coloca esse ponto, coloca com objetivo, né? É a ênfase. ênfase na fala. E tá tudo bem. Ele não é a favor, mas xingou o vizinho. E esse ponto aí, querendo ou não, ele está aí de forma estilística. Se nós formos colocar a norma padrão, o mais adequado seria colocar uma vírgula, né? Porque nós temos aí a segunda oração como uma oração coordenada sindética adversativa. Ponto de interrogação. Frase interrogativa direta. O que você fez com a sua vida? Aí, ó, um pronomezinho aqui, interrogativo. Ao lado do ponto de exclamação, para indicar, ao lado do ponto de exclamação, para indicar surpresa. Assim, você não concluiu a inscrição? Né? Lembrando que você pode colocar até a interrogação e a exclamação, se você quiser. Por quê? Porque muitas pessoas, quando elas fazem uma pergunta, formulam uma frase interrogativa, elas a formulam e naturalmente, ok? Naturalmente, elas colocam um tom de admiração e de surpresa. Então, as duas formas estão corretas também. Beleza? Entre parênteses, indicando dúvida ou incerteza. Se você vê mais em obras mais clássicas, né? Quando ele escreve para você assim, Juquinha chegou ao anoitecer, mas o vi passar pela porta. Né? Então, nesse caso, se você parar para observar melhor, claro que o mais adequado aqui é mais não, o vi passar pela porta, porque esse cara aqui está gerando uma dúvida, ou até mesmo uma incerteza, né? Esse ponto de interrogação entre parênteses, beleza? Ponto de exclamação! Exprime admiração, surpresa. Admiração, surpresa, indignação, ordem. Tadinha de você, Joana. Que bela mulher. Vaza daqui. Cala a boca. E aí a pessoa pode colocar até 3 vezes, porque ela quer dar uma ênfase maior. É claro que num texto mais oficial não há necessidade de colocar isso, mas lá no teu story do Instagram você pode. No story do Instagram pode. Story no Instagram, na legenda do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, isso aí pode. Invocativos enfáticos. Rapaz, a minha mãe, dona Silvia. Silvio Luiz! Onde você estava? Olha aí, ó. Quando eu vi a mamãe me chamar, primeiro nome, o nome do meio, rapaz, corre, negada, que é peia. E para marcar ênfase ou intensidade de voz, né? ênfase ou intensidade de voz. Flamengo contratou os melhores jogadores e perde todos os jogos. Quantas mulheres aqui, olha. Pegou? Beleza?
ênfase ou intensidade na voz. Então, às vezes, a prova, ela não vem com o botãozinho de play. Ela não vem com o botãozinho de play escrito aperte aqui. Não vem com o botãozinho de play para você apertar e ouvir como o cara fala. Pois isso é heresia, não vem. Mas aí, né, você começa a perceber que se trata dessa forma. Beleza? Travessão, adoro esse cara. Olha, o Travessão, ele pega muito a questão sintática. Beleza? Aí você precisa realmente entender como funciona e ficar ligado, né, nesses termos da oração, porque são esses termos da oração, que vão fazer com que você entenda quando ele foi aplicado ou não. Então é bom ficar bem ligado, né, e perceber como vai utilizar a forma correta. Lá, 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 lá. Bora! Coloque em destaque certos termos substituindo por vezes a vírgula. Em destaque, coloque em destaque certos termos substituindo por vezes a vírgula, os dois pontos, os parênteses e até mesmo os colchetes. Sim! Até mesmo os colchetes. E aí você começa a perceber o seguinte. Evanildo Bechara, grandioso gramático, enche minha vida de conhecimento. Evanildo Bechara, que é o maior gramático vivo, ajudou minha formação. Você deveria fazer, ainda que fosse bastante concorrido, um concurso público. Ou seja, essas orações que estão dentro, aqui eu tenho um aposto explicativo, que poderia ser colocado com vírgula. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva e ela é explicativa. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Em todas elas, o mais comum é você colocar uma vírgula. Mas o Travessão não está errado. Como eu falei, o comum é a vírgula, o Travessão é o estilo. Beleza? O comum é a vírgula, o Travessão é o estilo. Caso você queira realmente melhorar sua escrita. Mudança de interlocutor. Por que você aqui, ó? Por que você não estuda português? Porque tem o pavor dos surtos do Silvio. É verdade. As pessoas dizem que eu surto demais na aula. Eu tô procurando tratamento, gente, eu juro. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu consigo, não. Para destacar o nome próprio, olha aqui, ó, Alfam, aqui, ó, POU! Universidade Federal do Amazonas é a primeira do Brasil. Você pode também colocar aqui, ó, parênteses. Assim como você pode colocar parênteses aqui, não é muito comum. Aqui, não é muito comum. Aqui, não é muito comum. Tá bom? Mas aí, ó, até porque você tem a sigla, né? A sigla e, obviamente, isso aqui, ó, é parênteses. UFAM, Universidade Federal do Amazonas. E aqui é o parênteses. O mais comum é o travessão e os parênteses aí, beleza? E pode anteceder a vírgula quando ela foi conveniente. Quando ele coloca inconveniência, ele está falando de quê? De estrutura sintática. Estrutura sintática. Silvio disse a dona Silvia, precisamos conversar. É como se fosse assim, é como se o Silvio
fosse o vocativo. É como se o Silvio fosse o vocativo. E aí, você coloca o quê? Você vai dar-lhe o travessão aqui, irmão. Aí o que eu quero dizer? Eu vou trazer essa daqui para cá, ó. Vou trazer a letra A para cá, para baixo. Ó. Silvio disse a dona Silvia precisamos conversar. Silvio. E aqui a vírgula, ó. Aí o cara vai dizer assim, poxa, mas fica estranho. Vamos analisar. Para de reclamar. Esses travessões aqui, eles foram colocados com uma razão. Ó, é uma oração intercalada. Mais uma vez, oração intercalada que vem no meio. Ou até mesmo interferente. E aí você tem essa vírgula aqui, que é a vírgula do vocativo. E quem é o vocativo? É o Silvio. Então, antes de você sair por aí falando, ai, professor, eu acho que ficou feio. Cala a boca, herege. Quando percebi sua tristeza, fui ajudá-la. Quando percebi sua tristeza, fiquei em crise comigo, fui ajudá-la. Aí eu vou lá, ó, e coloco também uma vírgula, tá bom? Após o travessão. Por quê? Porque essa oração que você está vendo aqui, ó, quando percebi sua tristeza, é uma oração subordinada adverbial temporal. Olha aqui o conectivo, beleza? A oração vai até antes do fui ajudá-la, porque isso aqui, ó, é a oração principal. Então, essa vírgula aqui, ela está aqui por quê? Qual é a justificativa dela? Oração subordinada anteposta à principal. Beleza? Então, não é travessão ou vírgula, é travessão e vírgula. Quando percebi sua tristeza, fiquei em crise comigo, fui ajudá-lo. Entendeu? É a pessoa que fala, fiquei em crise comigo. Então, é uma oração intercalada ou interferente. Então, nesse caso, quando percebi sua tristeza, vírgula, fui ajudá-la. Mas aí, dentro da oração subordinada, eu coloquei uma oração intercalada. Então, ficou como? Quando percebi sua tristeza, fiquei em crise comigo, fui ajudá-la. Os travessões são colocados para essa oração que acabou entrando aí como marca de fala. E essa vírgula está para a oração subordinada adverbial. Olha a noia! Nossa, nem acredito que eu fiz isso. Pelo amor de Deus. Sensacional. Ai, eu adoro português, cara. Aspas! Para isolar citações, algum sábio disse, aqui se faz, aqui se paga. E o ponto vem após as aspas. Bacana? Para isolar estrangeirismos, gírias e neologismos. Sim, quando você estiver escrevendo um texto de cunho oficial e tiver de colocar algum estrangeirismo, alguma gíria ou algum neologismo, que são palavras novas, palavras que foram criadas, que não passaram ainda pela avaliação da Academia Brasileira de Letras e nem pela sacramentação do VOLPE, você deve aspear. Ó, você vai dar um upgrade. Eu não sei inglês não, tá, gente? Logo avisando. Eu vou falar upgrade. Ó, tá aqui. Olha a letra B. O carro entrou de com força na casa da vizinha. Né? Aqui no Amazonas as pessoas falam de com força, falam que só. Algumas, né? O povo das mais antigas. Então o pessoal não fala assim, aqui tá muito quente. Aqui tá quente que só. Né? O pessoal da mais antiga, eu te amo muito, eu te amo demais, eu te amo que só, eu te amo de com força. Então, são gírias. Aqui é gíria. Aqui é
Geirismo. Você tem uma solucionática para esse problema e aqui eu tenho um neologismo. Palavra nova. Para realçar ironia ou expressão inapropriada. Vejam a educação desse jogador. Se ele cuspiu no árbitro é porque ele não tem educação nenhuma. Então você tem que aspear aqui educação para que, quando o seu leitor perceber essas aspas, ele note uma ironia. Beleza? Já percebeu que o pessoal na fala fazem bem assim às vezes? Olha a educação desse jogador. Cuspiu no árbitro, né? Se essa mulher fosse minha mesmo... Opa! Olha aí, ó. O cara ainda meteu uma reticências aí para deixar no ar as intenções do coração dele. Cuidado, cuidado, cuidado. Em nomes de jornais, livros e mídias. Li a triste notícia no Diário do Amazonas. Olha aí. Ontem comecei a ler Dom Casmurro. Lembra lá? Olha aqui a vírgula. Né? Lá na vírgula. Qual é o motivo dela aqui? Isolar ADN. Nome de obra mais nome de autor. Beleza? E aí nós temos que falar sobre as aspas simples, né? Quase ninguém fala, que são aquelas aspas que são colocadas de forma muito assim, ó. Geralmente se coloca as aspas simples quando um texto já vem caminhando com aspas duplas, que são as aspas normais. Por exemplo, disse o professor. O que o professor falou? Eu tenho que aspear a fala do professor. Por quê? Porque é um trecho alheio. É uma citação, não é um trecho meu. O meu trecho eu não preciso aspear, tá bom? O meu trecho eu não preciso aspear. Mas agora o trecho dos outros eu tenho que aspear. E aí eu tenho isso aqui, ó. Vou reiterar agora tudo o que escrevi na minha tese de doutorado, a transitividade e seus usos dentro do contexto. Você percebeu que além de eu ter a fala dele, ó, a fala dele termina bem aqui, ó. Beleza? A fala dele termina bem aqui. Bacana? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que aspear bem aqui. Com aspas simples aqui e aspas simples aqui. Eu sei que fica feio colocar essas aspas triplas aí após contexto. Você pode adaptar. Tipo, disse o professor, vou reiterar tudo agora o que escrevi na minha tese de doutorado, a transitividade em seus contextos de uso no ano... Vamos lá, 2003, ponto. E aí você vai lá e coloca as aspas. Por questão estilística, inclusive o Manual de Redação da República recomenda, tá bom? O Manual de Redação da República, ele recomenda evitar-se a utilização de aspas simples coladas em aspas duplas. E aí eu vou lá, para terminar as minhas aspas, eu coloco bem aqui, ó. As aspas do vou reiterar é a fala do professor, que termina em 2003 agora, que foi a adaptação que eu sugeri. E as aspas simples para sinalizar o que? A tese de doutorado dele. Beleza? Basicamente isso. Reticências. Para marcar a interrupção de pensamento. Ou realçar uma palavra ou expressão. Ah, se você soubesse a verdade. Não havia motivo para tanto carinho. Esse tanto carinho é um realce. Aqui é uma interrupção. Beleza? Então, quando ele coloca não havia motivo para tanto carinho, é porque realmente esse cara, ele quer, entre outras coisas, realçar algum tipo de palavra. Beleza? Tranquilo?
Sugere prolongamento de frase. E aí ele coloca, você é um ser humano desprezível, nojento, dissimulado. Eita. E aí você fica ligado. Como é que funciona a parada? Aí você presta atenção nessa parada aí e você vê que as reticências realmente foram colocadas como uma interrupção. Interrupção. E essa interrupção não é outra coisa. Não é outra coisa a não ser aqui. Pode ver que a pessoa até colocou reticências para ela não queimar mais o ser humano, para ela não falar mais mal do ser humano. Já pensou se ela fala mal do ser humano e vai falando mal, e mal, e mal, e vai falando mal, e já tá falando mal, aí vai falar mais mal ainda, aí não dá. Aí o bicho pega. Não fica bacana, não dá certo, xinga todo mundo, xinga a mãe, xinga o pai, xinga todo mundo, xinga quem vem, xinga quem some, xinga quem sai. Aí ele diz assim pra você, ó. Você é um ser humano desprezível, nojento, dissimulado, e não falou mais porque não deu, né? Porque ele não quis, né? Não falou mais porque não deu. Se não, meu amigo, o negócio ia bombar. Ia bombar e não era pouco, não. Olha aí, ó. Para marcar hesitação ou dúvida. Hesitação, dúvida. Eu não abracei a Joana porque eu tinha medo dela. São formas que não são muito cobradas em provas, tá bom? Mas é interessante você ficar atento sobre a existência delas. Porque na existência delas, tudo flui. E vai dar bom. Na existência delas, tudo vai dar bom. Beleza? De boa? Eu não abracei a Joana porque deu uma pausa. E para fechar, parênteses e colchetes, colocar em destaque expressões e termos. Quando falamos em expressões e termos, Celso Cunha, maravilhoso gramático, traz teses surpreendentes. O que eu posso fazer aqui? Ó, isso aqui, ó. Pou, ou isso aqui. Um grupo de hereges muito ousados gritavam na rua. Olha aqui, ó. Pou. Alunos, pediu a professora. Façam o exercício. Pou. Percebeu? Então tá aí. A única forma de você entender com reais clarezas a aplicação dos parênteses e dos colchetes é entendendo que o termo que eles estão isolando. Aqui, por exemplo, nós temos um aposto explicativo. Você vê que o aposto tem muita pontuação, né? Aqui você tem um predicativo do sujeito. E aqui você tem uma oração intercalada. Beleza? Alunos, pediu a professora, façam silêncio. Lembrando que a vírgula daqui do façam silêncio é a vírgula presente no vocativo. Beleza? Por hoje é só. Olha aí, ó. 3 aulas lapadas de pontuação. Tá bom? Já aguardo você na próxima aula. E olha, revisite todos esses termos da oração. Aposto, vocativo, de forma particular, para que você possa entendê-los cada vez melhor. Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau!